Bom, gente, prometi aqui pra vocês que eu ia passar pra vocês um pouquinho sobre um autotratamento pra pé. Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente pensa em sintomas de pé, a gente tem que pensar que os sintomas eles podem não exatamente estar acontecendo com o pé. Pode sim ser um problema de disfunção, de biomecânica do pé, mas muitas vezes o problema está à distância. Então, nesses casos, a gente tem que fazer uma abordagem também à distância. Então, eu posso ter dores repercutindo no pé, mas relacionadas, por exemplo, com a tensão da musculatura da panturrilha. Eu posso ter ainda a tensão repercutindo no pé relacionada com as raízes nervosas da coluna lombar, que é quem dá a sensibilidade do pé. Então, de um modo geral, a gente pode se autotratar pensando: o meu pé dói quando a minha lombar dói também, então provavelmente o que eu tenho que fazer é criar alguma estratégia para tratar a minha lombar. E a gente vai falar disso em outro vídeo. Se o meu pé dói quando eu ando muito, ou se o meu pé dói só de ficar um pouquinho em pé, provavelmente eu tenho ação da musculatura associada. É o momento em que o músculo está trabalhando e vem o sintoma. E eu ainda posso pensar que o meu pé dói quando eu faço um movimento específico. E aí sim eu teria muito mais a relação das articulações do pé. Mas, de um modo geral, para a gente se autotratar, a gente pode começar tratando a musculatura da panturrilha. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou com os meus polegares posteriormente lá na musculatura da panturrilha, apertando essa musculatura e vou procurar pontos de tensão. Esses pontos de tensão podem irradiar, reproduzir a minha dor no pé, e se esse ponto reproduz, então eu insisto massageando sobre esse ponto. Quem não tem essa capacidade de amplitude que eu tô tendo de levantar a perna, pode fazer a mesma coisa, ó, com a perna cruzada. E faz, ó, com o polegar posteriormente, os dedos anteriormente, palpando essa musculatura, encontrou ponto de tensão, insiste nesse ponto de tensão. Para fazer na musculatura mais externa, eu posso ou usar a ponta dos meus dedos mais externa para pegar essa parte mais posterior, ou eu ainda posso fazer, ó, movimento aqui, onde a ponta dos meus dedos está tomando contato com a panturrilha. Ah, eu não consigo fazer essa posição. Eu posso apoiar o meu pé num banquinho de forma que ele fique ligeiramente mais alto. E aí eu faço a mesma estratégia de palpação da panturrilha, ok? Então, nesse caso, se a dor está relacionada com os músculos da panturrilha, eu consigo ter uma melhora do sintoma no pé. Eu posso ainda ter uma dor relacionada com o próprio pé. Então, eu posso trabalhar uma técnica onde eu vou encaixar metade da minha mão de cada lado do pé. Assim, tá toda a sola do meu pé e todo o dorso do meu pé acomodado dentro da minha mão. E eu vou fazer deslizamentos sobre essas estruturas para tentar mobilizar esse pé. Essa dor é boa para quem, essa técnica é boa para quem sente dor na ponta do pé, para quem tem as metatarsalgias, para quem tem sesamoidite, para quem tem dor no hálux. E eu posso fazer ainda essa mesma massagem, só que separando um dedinho de cada vez. Se a gente palpar essa parte do pé, a gente vai ver que existem uns ossinhos compridos. Esses ossos são chamados de metatarsos. Então, eu tomo contato com um metatarso e com o outro e faço um deslizamento de um com relação ao outro. Eu posso ir fazendo essa mesma abordagem de todos os metatarsos. E assim eu vou tentando ganhar um pouquinho mais de mobilidade nessa parte do que a gente chama de antepé. Para quem sente dor, mas no retropé, nessa parte mais posterior, de calcanhar, por exemplo, pode usar uma outra estratégia. Uma mão eu fixo o meu tornozelo e com a outra mão eu agarro o calcanhar. Então aqui eu tenho o controle de todo o meu pé. Nessa posição eu posso fazer um movimento circulatório do meu calcanhar. Nisso aqui eu estou mobilizando tanto o meu calcanhar como o meu talos, que é o ossinho acima do calcanhar e que entra em contato com a tíbia. Eu ainda posso fazer um jogo com as duas mãos e aí articular os dois ossinhos.
Eu vou falar com mais detalhes sobre essas técnicas e como fazer isso de uma forma mais eficiente, principalmente fazer a diferença de uma dor muscular, de uma dor nervosa e ainda de uma dor de disfunção das articulações do pé lá no canal no YouTube. Então, quem tiver interessado, só jogar lá. Gente, montei aqui um esquema para vocês do que pode estar relacionado às dores na sola do pé, ok? Então, eu posso ter relações à distância, como eu já falei, relacionadas aos músculos, aos nervos que saem lá da coluna lombar, ou ainda pontos de compressão no trajeto desse nervo. E localmente eu posso ter relação com as disfunções do encaixe dos ossos do pé. Esses encaixes, eles surgem por traumas que fazem com que esse osso precise se adaptar a uma posição não tão fisiológica, isso esteja relacionado com o sintoma. Essa dor mecânica local pode estar relacionada também com alterações posturais do pé, então o pé precisa se adaptar a alguma outra coisa, ou ao solo, ou ao tipo de calçado, ou principalmente a uma questão dos raptores, dos receptores de postura do pé. Lembrando que o pé é um dos receptores de postura. Então, trabalhar esse pé é importante não só para uma dor local, mas também para uma ação sistêmica sobre a postura do paciente, ok? A dor no pé ela pode estar relacionada mecanicamente também a disfunções das musculaturas. Os músculos que ajudam a sustentar o arco do pé, ajudam a sustentar esses ossos, podem ter uma alteração de tônus por disfunções. Também a distância, fazendo com que esse pé se adapte, por exemplo, num plano, num cavo, num pronado, num supinado, e entre outras disfunções, ok? Bom, falando mais sobre a dor na sola do pé, eu posso ter relação da musculatura da panturrilha irradiando dor no pé. E existe um trabalho de Simon Travel que ele mostra, eles fizeram um mapa das dores miofaciais e a irradiação desses músculos para a sola do pé. Então ele mostra que o gastrocnêmio ele gera dor bem na curva do pé, enquanto o sóleo ele já vai dar essa dor na curva, parecida com o gastrocnêmio, mas também bem localizada no calcanhar. Já o músculo fibular, seja o curto, seja o longo, vai dar dor tanto no calcanhar como na parte dorsal do pé, ou seja, no rosto do pé. Também tem o tibial anterior, que ele tende a dar dor no primeiro dedo, então aqueles casos de metatarsalgias ou de aloxivalgo, de dores sobre o primeiro dedo. O tibial posterior, ele já tende a dar dor na base dos metatarsos, que seriam, por exemplo, as metatarsalgias. E também a gente tem os extensores dos dedos dando dor do segundo ao quarto dedo. E aí a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo, dos neuromas de Morton, das compressões nervosas a esse nível, ok? Então, como a gente consegue ver com as questões musculares, eu posso ter dor em diferentes áreas do pé, relacionadas com diferentes músculos. E eu preciso fazer esse diagnóstico diferencial toda vez que o paciente chega para mim. Qual desses músculos pode estar espasmado e gerando dor à distância, ok? Os nervos que saem da coluna lombar e vão dar o comando dessa região do tornozelo e do pé podem também ser a causa do problema, ok? Então, o nervo tibial ele dá a inervação sensitiva da sola do pé, enquanto o nervo fibular do dorso do pé. Então, eu posso ter irritações mecânicas nessas raízes nervosas que eu chamo de desfiladeiros, que podem acontecer desde a coluna lombar, na articulação sacroiliaca, no piriforme, nos isquiotibiais, disfunções de cabeça de fíbula e disfunções no próprio pé que irritem essas raízes nervosas do nervo isquiático, que sai lá da coluna lombar e do sacro e vai se dividir mais posteriormente lá na fossa poplítea em tibial e fibular e dá a sensibilidade do pé. Então, quando a gente pensa em dor no pé, a gente tem que ter também uma abordagem sistêmica, seja pela linha muscular, pela linha nervosa, pelas compressões no que a gente chama de desfiladeiros, pelas disfunções mecânicas e, por fim, com relação à postura. Então, a gente não pode olhar uma dor no pé de uma forma simplória. Eu espero que isso aqui tenha ficado claro, isso ajude no dia a dia clínico de vocês. Vocês que são pacientes, eu espero que vocês consigam compreender que isso aqui é o mínimo que o fisioterapeuta tem de
vocês têm que fazer para conseguir abordar os sintomas de vocês. Eu espero que isso ajude também os pacientes que têm dor no pé conseguir equilibrar essa dor onde quer que vocês estejam. Para mim, conhecimento bom é conhecimento compartilhado e o importante é que é possível viver sem dor. A gente tem que ir atrás da vida sem dor, porque ela existe.